Olá, uma sexta-feira abençoada para todos. Final de semana chegando, né? Para mim começou ontem mesmo. Para mim é como se a semana tivesse começado ontem. Eu sempre falo isso aqui, mas é porque é o que a gente vive, né? Então, para mim é como se tivesse começado a segunda-feira ontem e quando eu paro para pensar já chegou o final de semana. Mas enfim, né? É assim que a gente vive. E ontem mesmo eu estava atrapalhada. Ontem mesmo eu estava pensando que era quinta-feira. Eu digo, nossa, quinta-feira ainda dá tempo para fazer muita coisa. E quando foi depois, eu não sei onde foi que foi, acho que foi minha menina que chegou e comentou, não sei o que, sexta-feira. Hoje, não, mentira, calma. Os pensamentos, tá vendo como eu estou? Toda, tô misturando as ideias. Para mim, ontem era quarta-feira, né? Aí eu tava pensando assim, fazendo minhas coisas, preocupada com umas coisinhas que aconteceram aqui, né? Com relação ao meu material de trabalho. Então, fiquei meio estressada, sabe? Mas eu vou explicar o que foi que aconteceu. O tripé tá balançando, Jesus amado. Mas enfim. Aí, eu conversando. Aí eu não sei o que foi que eu falei que ela disse. Hoje já é quinta. Aí eu fiquei pensando, quinta? Hoje é quarta. Aí fiquei quieta, né? Quando ela saiu, fiquei por ali. Aí depois fui conferir. Quando eu olhei a data no celular, quinta-feira. Eu digo, gente, hoje já é quinta. Então, é como se diz a história, né? O tempo tá se passando, a gente nem percebe. Eu não sei se é porque é muita correria, é muita coisa, muita preocupação, muitas, como é que eu vou dizer? Muito trabalho, né? Muito trabalho, às vezes não é só uma função em que a gente tem que se preocupar, e sim mais de uma, né? Tem gente que tem duas, três, quatro e por aí vai. Mas enfim. Aí eu digo, meu Deus, passou muito rápido mesmo. A gente nem planeja tanta coisa e não dá tempo de fazer praticamente nada. Mas aí, é, estou fazendo esse videozinho aqui e vou contar para vocês o que foi que aconteceu com o meu material de trabalho. Quando eu falo com o meu material de trabalho, eu vou falar especificamente dos barbantes, né? Há um tempo atrás, eu não sei se está com uns 3 meses, acho que não está com 3 meses não, acho que está com uns 2 meses, né? Que eu gravei um vídeo toda feliz, toda animada, né? Sabe, quando se trata de material de trabalho, que tem a ver com o artesanato em si, né? Assim, que é assim, um dos nichos, né? Dentro do artesanato, né? Que se trabalha, quando se trata de crochê, se é em crochê, estou enrolando muito, né? Mas calma que eu vou chegar lá. Se a gente está se referindo ao crochê, o nosso material de trabalho é o quê? Agulha, barbantes, né? É, fios multicolos, outros fios aí que agregam valor, né, às peças produzidas. Então, falando essas coisas, nos deixar nós crocheteiros, né, pra lá de animada. Mas sim, apesar de eu estar com esse sorriso, até porque o caso é sério. Se a coisa tiver complicada, se a gente se prender, não é fácil, mas se a gente fosse prender as coisas que estão acontecendo, a gente não supera, né, essas coisas. E aí, eu tô aqui, né? Assim, aí da compra que eu fiz há um, há um tempo atrás, a compra que eu fiz há um tempo atrás, eu tava muito feliz quando recebi, né? Fiz vídeo e tudo, falando de tudo. E foi kits que comprei, né? Comprei pelo site da Shopee, né? E tava em promoção, e aí tava os kits. Achei que os preços dos kits estavam bom, então eu fui e em vez de um comprei logo 2 kits. Só que assim,
já trabalhei com umas cores, né, desses kits que comprei, e nada de errado. Tava excelente, né, os fios. Tanto é que está ali, ó, uns fios dos que eu trabalhei. Tem o lilás, tem o violeta escuro, azul claro, o azul petróleo que tá ali, escondidinho por trás daquela bonequinha, num vasinho. E o craft e também o camurça, que também tá escondidinho ali. Pronto, trabalhei com essas cores, não tive problema de nada, né? Toda animada, trabalhando toda animada, produzindo as peças, tudo ok. Tanto é que se vocês, deixa eu botar a mão aqui, que se vocês verem, olha, ali em cima tem umas peças que foi produzida com esse material e não teve problema nenhum. Comecei a ter um certo problemazinho a partir de duas cores em específico, que foi o amarelo bebê. A luz aqui vai dar, ele é um pouquinho mais escuro, tá? Do que vocês estão vendo aí. É porque aqui a minha luz fica bem em cima da minha cabeça, né? No sentido figurado. E aí, vai ficar dando aquela choque, né? De cor, né? Pronto, assim, ó. Esse é o cru, que é o que eu tô mais me estressando. Esse aqui é o amarelo bebê, tá? Ó, o amarelo bebê. O que tá acontecendo? Vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui, ele tá com dois nozinhos. Tem um nozinho aqui, tem outro nozinho aqui. Quando eu tava produzindo aquele parzinho de tapete lá atrás, dando um acabamento, né? Fazendo os bicos e tudo. Enquanto eu tava produzindo, o fio, conforme eu fui usando, foi apareceu uns nozinhos também. Acho que umas 2 vezes apareceu. Aí, fiquei um pouquinho estressada, mas não foi algo que me tirasse do controle, né? Deixei pra lá. Só que quando eu terminei, que fui guardar, depois eu olhando com calma, aí eu percebi que tinha mais. Tanto é que vocês podem ver aqui, ó. Aqui e aqui. Tá. Edgate, esse veio cheio de emenda. Só que o pior que aconteceu não foi com esse, com o amarelo bebê, né? Foi com esse cru. Já usei um cone de cru da mesma marca e não teve problema nenhum. Não teve nada de errado. Aí, eu peguei, tô usando esse material aqui pra produzir uns americanos, tá? Pra produzir esses americanos. Já produzi um americano completo, né? Que é esse aqui. É esse americano aqui. E estou na 5ª base, né? Na 4ª base. Desses aqui, fazendo, né? Na verdade, eu tenho que fazer 8 americanos desse, com essas bases aqui, que não é tulipas, é com essas florzinhas aqui, ó, tá? Elas não são tulipas, tá vendo? Aí, tô produzindo as bases, quando pensa que não, encontro isso aqui, ó, no cordão, tá vendo? No cordão, ó, olha aqui como a situação dele, ó. Tirado do cone, tá? Ó, aqui. Aí eu já fiquei estressada, já comecei a me estressar, tá? Tem esse pedaço, essa parte aqui todinha nele. Comecei crochetando, tava crochetando na sala. A iluminação lá é um pouco fraca, aí não dava pra ver direito. Aí eu pensei que era a minha vista, a minha visão, né? Aí meu marido tava sentado do meu lado, aí eu fiz: ô José, a impressão minha, esse cordão tá sujo. Aí ele olhou assim e disse: parece que tá sujo. Só que, na verdade, eu não sei se era para ser tingido de bege, porque se parece muito com o bege ali, né? Só que, a princípio, assim, você pensa que é grude mesmo, sujeira mesmo, né? Ó. É por causa, pronto, da claridade aqui, tá? Mas foi daqui, ó. Eu cortei daqui, desse cone. E a prova é isso aqui, minha gente. Olha pra aqui, ó. O que eu encontrei nele, ó.
tá vendo? Eu achei que era solto. Quando eu fui tentar puxar, não é solto. E não é só essa partezinha aqui. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Não é só essa partezinha aqui, tá? Tem mais. O fio, a gente começa trabalhando, fazendo, crochetando. Quando você vai dar conta, quando você se dá conta, você vê que o fio tá dourado. Não é o fio todos em si, é algumas perninhas do fio, sabe? Aí eu, pronto, aqui, ó, tá vendo? Tá assim, ó, nesse caso aqui são duas perninhas, ó, olha só como tá, ó, tá vendo, ó, ó. É porque não tá focando direito, deixa eu ver. Pronto, tá vendo como é que o fio tá? Olha. Aí eu digo, se for somente um pedacinho, tá bom. Só que aí, quando, ó, pronto, ó. Quando eu começo a puxar o fio, aí vai aparecendo mais, vai aparecendo mais. Aí eu digo, eu não acredito nisso, não. Será possível? Ó, aparentemente aqui não dá pra ver, mas quando eu olho direitinho lá por dentro dos fios, ainda consigo ver uns penugezinhos, como se fosse solto. E aí eu tô com medo. Eu tô com medo de que seja ele todo. Tô com medo de que seja ele todo, sabe? Aí eu digo, meu Deus, como é que pode? Se, ó, o primeiro não teve problema nenhum. Usei de boa, confeccionei as peças, não, ó, não tive problema, tá? E eu comprei 4 quilos de cru. Usei um, não tive problema. Tô usando o segundo e tá acontecendo isso, né? Tá acontecendo isso. Aí eu fiquei pensando, e depois estava comentando com o meu marido aqui, eu digo, e se por um acaso for os outros 2 quilos que tem ali de cru, tiver desse mesmo jeito? É complicado. Imagina você ter que estar cortando fio e emendando para poder produzir as peças. Vai ficar cheio de emenda. E isso é ruim para você. Acaba sendo chato até quando você for vender as peças, né? Que essa aqui mesmo já é uma encomenda que tô produzindo. Aí eu digo, será possível? Aí, esses 2 kits que eu comprei, essa compra foi feita pelo site da Shopee, foi da marca Criativa, né? Criativa. Eu fiquei preocupada, sabe? Fiquei preocupada, fiquei um pouco chateada, porque... E fiquei pensando, aí meu marido disse, tá vendo? Você foi procurar uma coisa mais em conta e olha o que aconteceu. Eu fiz realmente, se for para você comprar um material, né? Comprar um produto, se for para estar acontecendo coisas assim, é preferível você pagar um pouco mais caro, mas você... É preferível pagar um pouco mais caro, mas você ter um produto de qualidade. Então, eu disse a ele, olha, sinceramente, eu nunca vou dizer que dessa água eu não beberei, né? Então, mas eu posso até chegar a comprar de novo da marca Criativa, tá? Mas não é a minha intenção. Eu prefiro gastar um pouco mais, comprar reduzido a quantidade de produto, pagar um pouco mais caro, mas ter um produto de mais qualidade, entendeu? Porque, imagina, e hoje, não é por incrível que pareça, não, isso é mais comum do que o que a gente pensa. Às vezes eu fico pensando que no passado, quando se vendia um objeto, um móvel, um eletrodoméstico, alguma coisa assim, tudo que era feito para durar a vida toda, né? Você comprava, às vezes você pagava caro, mas era um pago caro que se tornava barato, porque compensava, porque ia durar muito tempo mesmo. Hoje em dia, não.
Hoje em dia, você compra uma coisa, o valor mais acessível, né? Você às vezes acha que tá ganhando e não tá. E não tá. Por quê? Aquele objeto, aquele produto que você comprou, às vezes já chega logo de cara, você já vê que não é aquilo que você imaginava, não é aquilo que passaram, né, na divulgação, nas propagandas, e você já fica decepcionado, porque já aconteceu de eu comprar coisas aqui e eu achar uma coisa e era outra. Às vezes eu me surpreender com a qualidade de ser boa, mas também às vezes eu me surpreender com a qualidade de não ter, não ter valor, verdade seja dita, né? Não ter durabilidade. E aí, hoje em dia, tudo que é feito, a grande maioria das coisas que é feita, porque infelizmente vivemos num mundo onde se conta no dedo as pessoas que preza integridade, se preza caráter, né? Respeito, né? E honestidade. Infelizmente, a grande maioria hoje do ser humano está preocupado nisso, né? Em ganhar, 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 faturar, 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 se aproveitar, né? Dos consumidores, verdade seja dita, né? Não tô falando aqui especificamente dessa loja, dessa empresa, né? Porque assim, isso pode ser um caso isolado, não sei, né? Raro de se acontecer, né? E caiu sobre mim, né? Mas não tem problema não. Não sei, não foi. Também eu sei que não sendo em relação só a isso, como qualquer outra coisa, infelizmente não seria a primeira e nem seria a última, né? Sempre acontece. A gente sabe que isso é mais comum do que o que a gente imagina. Fazer o quê, né? Estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis mesmo. Mas aí a pessoa fica chateada, né? Fica chateado, fica preocupado, porque afeta você, afeta o seu bolso, afeta o seu trabalho, acaba afetando o seu cliente. Indica-se de passar assim, né? Pode acontecer sim, mas enfim, vida que segue, né? Vou produzindo por aqui, pedindo a Deus que os próximos cones que eu vá usar não esteja igual a esse. E próximas compras, futuras compras que for fazer, já vou visar aqui outras marcas, né? Mesmo que pague um pouquinho mais caro, mas se a qualidade tiver ótima, vai compensar e tá tudo bem, né? Tudo bem entre aspas, viu, minha gente? Eu não tô tão satisfeita assim, não. Mas enfim, minha gente, o vídeo foi esse, né? Falando sobre isso que aconteceu. Sobre isso que aconteceu. E que minha terceira, minha quarta produção do kit, né? De base, minha quarta base. Interrompi ontem, ó, porque aqui está desse jeito. E o cordão tá enrolando muito, viu, ó. E aí fiquei meio estressada, mas bola pra frente, né? Então, esse foi o vídeo. Aí, deixam aí nos comentários, quem esse vídeo chegar, deixam aí nos comentários se já aconteceu isso com vocês, com qual o material que foi, né, qual a marca, porque é bom saber, é bom a gente saber dessas coisas, porque a gente já fica mais atento também, né, na hora de comprar os produtos, a gente sabe, né, às vezes as pessoas falam, apesar de que já tinham falado muito bem dessa marca, né? E, enfim, tudo é experiência, né? Tudo é aprendizado. Então, esse é o vídeo, né? Que estou fazendo para vocês agora. Meu nome é Patrícia Bernardino. Desculpe aí a ordem dos assuntos, mas sabe como que é, né? Experiência pouca, mas é assim mesmo. Meu nome é Patrícia Bernardino, a quem esse vídeo atingir,
Obrigada pela atenção, né? Obrigada aos inscritos, muito obrigada. Obrigada àquele que passa, deixa um comentário. Muito obrigada, Deus abençoe a todos, tá? E deixa um likezinho aí pra fortalecer o canal, né? Canal novo. Deixa um likezinho aí, se for da vontade de vocês, porque tudo é da nossa vontade, né? A gente decide se colabora, se não colabora. Enfim, né? Fiquem todos com Deus. Um dia abençoado para todos.